Sem mais demoras, para a gente não perder toda essa atmosfera, abre aí sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 21, versículos de 14 a 21. Livro do Gênesis, capítulo 21, versículos de 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar pelo multimídia, se você tiver com uma tradução diferente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Pai, que o Teu Espírito Santo continue em nosso meio, ministrando aos nossos corações, que não se afaste de nós, Deus, esse calor da Tua presença, e que estejamos nesse momento de nossos corações sensíveis, com as nossas mentes atentas, com os nossos ouvidos abertos para ouvir o recado da Tua palavra. Nós conhecemos bem, não é, irmãos, a história de Abraão. Acredito que isso seja uma verdade para todos nós. Nós conhecemos bem a história deste personagem. Nós acabamos de cantar sobre promessas. Nós sabemos muito bem que Deus certa vez apareceu a Abraão e lhe fez promessas. Prometeu a ele que faria dele uma grande descendência, uma grande nação. E se você vai acompanhando a história de Abraão, você vai perceber que com 10 anos, grave isso, com 10 anos após Deus lhe fazer uma promessa, parece que as forças de Abraão e Sara começaram a se enfraquecer. 10 anos de uma promessa vinda de Deus que não havia se tornado realidade. Como que você chegaria até 10 anos de uma promessa, sendo que ela ainda não acontecesse na sua vida? Pelo relato que nós encontramos na palavra de Deus, fica muito perceptível essa impressão de que Abraão e Sara, eles começam a se enfraquecer nesse período dos 10 anos. E aí Sara faz aquilo que muitas vezes nós fazemos. Sara, ela arquiteta um plano para poder cooperar com Deus. Às vezes a gente gosta de traçar alguns planos para que a gente possa dar uma ajuda para Deus, vamos dizer assim. E foi isso que Sara fez. É o primeiro relato de barriga de aluguel, podemos dizer, que nós encontramos na história. Quero dizer para você que a nossa desobediência, ela não frustra os planos de Deus, mas ela nos traz grandes desconfortos para nós mesmos. Deus tinha planos para Abraão e Sara. A desobediência dela e de Abraão em providenciar uma criança não frustrou os planos de Deus.
A promessa dele de um filho permaneceu e assim aconteceu. Então, grave isso. Deus não se frustra e os planos dele não se frustram com as nossas desobediências, mas elas trazem grandes desconfortos para nós mesmos. Em conformidade com a cultura da sua época, mas não sendo do agrado de Deus, é preciso entender isso. Em conformidade com a cultura da sua época, ceder uma serva para que seu esposo tivesse um filho com ela, ok. Havia um código chamado Código de Hammurabi, que era um código que traçava um conjunto de leis para os costumes da época, e isso era permitido, mas ainda que fosse permitido pela cultura e pela lei de sua época, não era do agrado de Deus. Então, em conformidade com a cultura, mas em desagrado com a vontade de Deus, Sara cede sua serva chamada Agar, para que Abraão tivesse um filho com ela, entendendo ela que a promessa que Deus havia feito não aconteceria e que desta forma ela poderia, vamos dizer assim, perceber que seu esposo teria continuidade, teria descendência na terra. E aí nós percebemos que Abraão imita Adão, ao agir sob sugestão de sua mulher, em vez de agir de acordo com a vontade de Deus. Agar, a serva de Sara, engravida, e iniciam sérios problemas nessa família. Vou narrar alguns. Agar se enche de soberba. Ao se ver grávida e saber que essa gravidez era um sonho de Sara, isso sobe a cabeça de Agar e ela se enche de soberba. É como se ela quisesse ocupar o lugar de Sara. Primeiro problema. Segundo problema, a omissão de Abraão. O culto não é dos homens, é das mulheres. Esses vão dizer, pastor, até no culto das mulheres você bate nos homens. É um grande problema ter um homem omisso na família. E esse foi um dos problemas, a omissão de Abraão. Um outro problema é que Sara revida com autoridade e hostilidade. Agar foge, se arrepende, volta e se retrata. Ouça isso, se você nunca se atentou a datas. 25 anos após sair da sua terra, recebendo uma promessa de Deus, 25 anos após, Sara engravida. 25 anos após sair da sua terra, debaixo de uma ordem e uma promessa de Deus, Sara engravida. No dia do desmame de Isaac, há uma contenda novamente naquela família, porque Ismael, o filho da serva de Sara, já um adolescente, ele inicia uma maldade, uma implicância, uma perseguição em relação à criança. Aquilo gera um atrito muito grande. Sara fica completamente irada com aquilo que está acontecendo, chama Abraão e diz, acabou, pega essa mulher, pega essa mulher juntamente com o filho dela, e coloca eles para bem longe daqui, manda-os embora daqui. Abraão obedece o que Sara diz, chama Agar chama Ismael, Abraão despede Agar e Ismael e eles vão embora. Esse é um duro golpe, irmãos, para Agar e Ismael. É um duro golpe. Por um bom tempo, Ismael se viu como
o filho da promessa de Abraão. Por um bom tempo, Agar se viu como a mãe do filho da promessa de Abraão. Eles são rejeitados e eles vão embora. E no momento de grande dificuldade, à beira da morte, Deus aparece para essa mulher e para esse menino no deserto. Muda a história deles. E tem como símbolo da mudança dessa história uma fonte de água. A fonte de água que aparece para Sara e Ismael é muito mais do que um instrumento para saciar a sede. A fonte de Deus que aparece naquele deserto é a chave da mudança na vida de Agar e Ismael. Quero tirar três lições apenas. 3 conselhos desta história para a sua vida, mulher, e também para a sua vida, homem, que está aqui nesta noite. Ouça aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar ao seu coração. Em primeiro lugar, irmãs e irmãos, faça um grande esforço para não mudar o seu coração por conta de circunstâncias favoráveis do presente ou feridas do passado. Não mude o seu coração por conta de circunstâncias favoráveis do presente ou feridas do passado. Eu estou apresentando neste momento 2 possibilidades que podem mudar o coração das pessoas. Eu estou falando de 2 possibilidades que podem estar ou ter mudado o coração de pessoas aqui nessa noite. Eu estou dizendo que nós podemos ter aqui nesta noite pessoas que chegaram aqui, que cruzaram esta porta com o coração mudado por causa de uma dessas 2 circunstâncias. A primeira é o sofrimento do passado. O sofrimento do passado pode mudar o coração das pessoas. O sofrimento que você carrega na sua história de vida pode mudar o seu coração. O sofrimento que você tem como testemunho de vida pode ter poder de mudar você. A angústia vivida por conta do sofrimento, as mágoas, as feridas e as sequelas podem mudar o seu coração. Talvez você nesta noite, há 20, 30, 10 anos, seja uma pessoa totalmente diferente do que um dia já foi, totalmente diferente daquilo que Deus deseja que você seja, por conta do sofrimento do passado. O outro motivo, que vai no oposto desse que eu falei, são as bênçãos do presente. Não se espante. As bênçãos de hoje também podem mudar o coração das pessoas. Bênçãos alcançadas nem sempre são bênçãos. Sonhos realizados nem sempre são bênçãos. As bênçãos do presente também podem mudar o coração. Eu quero falar um pouquinho sobre essas 2 circunstâncias. Agar, irmãs e irmãos, nasceu em condições muito desfavoráveis. Ela era uma escrava na sua época. Você tem noção do que é alguém chegar na fase adulta, supostamente sendo alguém que nunca pôde tomar uma decisão sobre si próprio? Se você for estudar a história de Abraão e Sara, você vai ver que tem um determinado momento que eles
passam lá pelo Egito. Lá Abraão diz que Sara é sua irmã, para que não pudesse ser morto por conta das pessoas desejarem a sua esposa. Quando isso é descoberto, ele é meio que expulso, convidado a sair de lá, e o rei ainda abençoa ele, dá bens a ele, dá escrava a ele, e ali vem Agar. Agar, eu posso afirmar para você, não foi perguntada se gostaria de ir embora daquele lugar com Abraão e Sara. Ela simplesmente foi dada a esse casal. Só que num determinado momento, irmãos, essa mulher, que chega numa fase adulta, supostamente nunca podendo tomar uma decisão sobre si mesmo, essa mulher tem algo que uma pessoa dava tudo para ter, mas não tinha. Agar, ela tem em seu ventre e depois passa a ter em seus braços algo que era sonho de Sara. Sara daria tudo para ter um filho e não tinha. Agar tinha aquilo que era o sonho de outra, e isso mudou o seu coração. Talvez tenham mulheres aqui nesta noite que tenham seus corações mudados por conta das feridas e dos sofrimentos do passado. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês. É assustador, talvez você não tenha noção. É assustador o número de mulheres, irmãs, muitas delas nas igrejas, que nunca falaram para ninguém e não falam, mas que já foram abusadas quando eram crianças. É absurdo, irmãos e irmãs, o número de mulheres, e muitas delas dentro das igrejas, que têm sérias dificuldades de ter uma relação sexual saudável com o seu cônjuge por conta de abusos na infância. É possível, irmãos, uma mulher passar uma vida conjugal de décadas, tendo filhos e até mesmo netos, sem nunca ter uma vida sexualmente prazerosa, por conta de sofrimentos sexuais vivenciados em formas de abuso enquanto crianças. É muito comum, irmãs, meninas se tornarem adultas, formarem famílias, terem filhos e chegarem à fase adulta como mulher com sérios problemas de paternidade. A paternidade é um dos maiores problemas que alcançam as famílias. Paternidade, me refiro a tanto pai quanto mãe. É comum, irmãs e irmãos, nós encontrarmos mulheres adultas com feridas e sofrimentos grandes que carregam na época de crianças, adolescentes, juventude, por conta de seus pais. Mulheres que hoje são adultas, mas foram vítimas de violência verbal que vinham dos pais. Mulheres que alcançam a fase adulta, mas trazem marcas e sofrimentos de rejeição da paternidade. Pessoas que até foram abençoadas por Deus, e Deus enviou outras pessoas para suprir carências que os pais deixaram, mas aquilo que os outros faziam, por melhor que fosse e de boa vontade, não supria a carência deixada pela paternidade.
Sabe o que é pior, irmãos? É que tem um demônio que atua e muita gente não dá importância para isso, que impulsiona a gente a repetir as mesmas tragédias do passado. E muita gente não dá importância para isso. O que eu quero dizer com isso? A rejeição que você sofreu, por mais que você repudie e não queira para a sua vida, muitas vezes você se vê fazendo. As palavras mal colocadas e as ofensas verbais, ou até mesmo físicas que você recebeu, que você repudia e não quer para você, muitas vezes você se vê reproduzindo nos seus filhos. O comportamento que muitas vezes nós reprovávamos dos nossos pais, parece que tem um demônio que empurra a gente para que a gente faça igual. É muito comum encontrar mulheres que sonharam um dia em se casar e formar uma família, mas tiveram seus casamentos fracassados ou frustrados. É muito comum encontrar mulheres decepcionadas com a vida conjugal que estão vivendo, ou com algo que aconteceu na vida conjugal porque foram rejeitadas, traídas, agredidas, ofendidas. E hoje são pessoas de difícil relacionamento por conta das feridas que receberam no passado. Mas também tem o contrário disso, como eu citei. Talvez tenham mulheres e talvez presentes aqui nesta noite que têm aquilo que muitas gostariam de ter. Talvez tenham mulheres até presentes aqui nesta noite, não é impossível, ou à nossa volta, que alcançaram, ou por misericórdia de Deus, receberam, ou formaram, construíram aquilo que muitas à sua volta não têm: uma boa família, um bom marido, um bom emprego, uma boa qualidade de vida. Mas isso mudou o seu coração. Agar tinha aquilo que era o maior sonho de Sara, mas isso a deixou soberba. Isso trouxe arrogância para a sua vida. Entende isso? Agar perdeu a empatia. Aquilo que você tem não pode tirar a sua empatia em relação a outro, a outra. Aquilo que Deus te deu não pode tirar a sua empatia. Aquilo que você conquistou, aquilo que você alcançou, não pode tirar de você a empatia. Onde eu quero chegar? Não permita que nem as bênçãos, nem o sofrimento mudem a essência do seu coração. Sabe aquela situação onde você vou tentar ilustrar de alguma forma. Imagine que você já tenha passado pelo desprazer de ser assaltado com a sua família enquanto dirigia um carro. Imagine, é meio trágico o exemplo, mas imagine que você já tenha passado por essa péssima experiência.
E aquilo traz lembranças, aquilo ativa a sua memória, porque aquilo te causou medo, porque você estava com a sua família, você ficou desprotegido, e você viveu uma situação que mexeu com o seu emocional. Geralmente, como que a pessoa vai dirigir pós a esse acontecimento? Geralmente, por mais que não seja uma regra, como que a pessoa vai dirigir pós esse acontecimento? Abrindo parênteses aqui, eu tenho um amigo em Nova Iguaçu, irmãos. Acho que ele passou por essa experiência umas 4 vezes. Umas 4 vezes. Comprava um carro, passava um pouco tempo, roubava o carro. Comprava outro, recebia o dinheiro do seguro, comprava outro, passava um tempo, roubava o carro. Eu imagino que, sobretudo nos primeiros momentos pós esse acontecimento, você dirigiria ressabiado, você dirigiria com medo, você dirigiria travado, você não conseguiria se entregar àquilo que você estava fazendo por conta do sofrimento, dos traumas vividos. Onde eu quero chegar, a analogia dessa história muitas vezes é reproduzida na vida de quem já teve marcas e sofrimentos no passado. Tem pessoas que não conseguem se entregar por conta do sofrimento. Sabe aquela história de que homem nenhum presta? Porque a minha experiência de casamento foi frustrada. Então eu não quero nunca mais me relacionar com ninguém, porque homem nenhum presta. Sabe aquela história de que eu nunca cedo, eu nunca peço perdão. Não adianta, pode acontecer o que for, eu não peço perdão. Eu não me rebaixo a essa categoria de pedir perdão por conta de já ter sido frustrado ou frustrada no passado, traído, ofendido, rejeitado, e criou-se rejeições e a pessoa não se entrega. Tem gente que não se entrega nos relacionamentos por conta do sofrimento. Tem gente que não se entrega para a vida por conta do sofrimento. Tem gente que não recomeça por conta do sofrimento. Não permita que o sofrimento mude a essência do seu coração. Segundo conselho: um passado ou presente de sofrimentos, e até mesmo sem muitas perspectivas, não exclui você dos planos de Deus. Você pode falar isso comigo? Um passado ou presente de sofrimentos, e até mesmo sem muitas perspectivas, não exclui você dos planos de Deus. Quero de novo pensar com você, analisando esta mulher, esta serva, essa escrava Agar. Um passado, sofrimento. Um passado onde ela não podia nem sequer tomar as decisões a respeito da sua própria vida. É obrigada a sair da sua terra, do seu país, acompanhando um casal. Sabe-se lá para onde iriam, o que queriam viver. É obrigada a acompanhá-lo, porque ela foi dada para esse casal. Quando ela vive uma experiência que ela também não decide por si mesma, alguém decide por ela. Ela vive a experiência de dar à luz uma criança, e ela vê Abraão com aquela criança nos braços, entendendo que aquela criança, filho dela, seria o filho da promessa. Ela cria uma expectativa no seu coração, o negócio dá tudo errado. Aquilo que ela pensa seria bênção, no primeiro momento se torna maldição. A Sara é quem diz que ela tem que se deitar com o marido. Ela vai e deita, tem um filho, agora vira inimiga de Sara. Ela não decidiu sobre isso, ela não decidiu sobre nada. Ela não escolheu nada disso, escolheram por ela. Ela ainda paga o pato.
é abandonada, rejeitada, pega o seu filho e vai embora. Senta para morrer, se afasta do seu filho porque não quer ver seu filho morrer. Mas ainda assim, Agar não estava excluída dos planos de Deus. Agar não estava excluída dos planos de Deus. Eu quero pegar essa mesma palavra e trazer para a sua vida. Para a sua vida. Qual é a sua história? Como você chega aqui essa noite? Quem é você de 2021 para trás? Qual é o filme da sua vida? Quais são os seus sofrimentos, as suas decepções, as suas frustrações? Quais são as suas experiências frustradas? Aonde você não consegue se entregar ainda por conta do sofrimento? Quais são as sequelas da sua vida? Quais são os traumas que você vive? Você não está excluída dos planos de Deus. Deus continua tendo planos para a sua vida. Está sofrendo ou sofreu um relacionamento infeliz? Deus tem planos para você. Está sofrendo, sofre ou sofreu por conta de um filho? Deus tem planos para você. Sofre ainda hoje por conta de uma criação que teve, por conta de problemas da paternidade? Deus tem planos para você. Grave uma coisa: não existem pessoas invisíveis para Deus. Não existem pessoas invisíveis para Deus. Certa vez, a vida de Moisés, sai um pouquinho aqui da mensagem, a vida de Moisés tem três ciclos, cada ciclo de 40 anos, coincidentemente. O primeiro ciclo da vida de Moisés vai de quando ele nasce, Deus livra aquela criança da morte dos recém-nascidos hebreus. Ele é criado pela filha de Faraó e até o momento que ele mata um egípcio e tem que fugir de lá, 40 anos. Primeiro ciclo da vida dele. O segundo ciclo é quando ele foge do Egito, vai para Midian, lá ele conhece sua esposa, conhece seu sogro e fica lá pastoreando o rebanho do seu sogro. Ele passa mais 40 anos. Só que esse segundo ciclo de Moisés, por isso que eu fugi um pouquinho da mensagem, esse segundo ciclo de Moisés, para ele é o ciclo do invisível. É como ele se sente. É como ele se sente. Moisés, ele vive esse seu segundo ciclo como se ele fosse o invisível para Deus. Como se Deus não mais o reconhecesse. Como se Deus não mais tivesse planos para ele. Como se Deus não mais tivesse sonhos para a sua vida. E talvez ele até se questionasse ou se perguntasse: Deus, isso é castigo porque eu agi por impulso, porque eu matei aquele egípcio, eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Moisés vive na sua perspectiva como se ele fosse o invisível, mas não existem invisíveis para Deus. Porque num dia, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele se depara com uma sarça, que é um arbusto, uma pequena árvore, e ele vê aquela árvore pegando fogo, mas algo chama a atenção, porque tinha muito fogo naquela árvore, e o fogo não destruía a árvore. E ele falou: tem algo estranho aqui, que fogo é esse que não destrói? Que fogo é esse que não consome? Era Deus. Era Deus se manifestando para Moisés e dizendo para Moisés: você não é invisível para mim. Nós podemos ser invisíveis para as pessoas, mas nós não somos invisíveis para Deus. Nós criamos invisíveis à nossa volta. Às vezes parece que a gente é invisível dentro até da nossa casa. Pode acontecer. Mas não há invisíveis para Deus. Não há invisíveis para Deus. Se porventura você chega aqui nesta noite se vendo como alguém invisível, Deus te vê. Deus tem planos
para você. Você não foi excluída, você não foi excluído dos planos de Deus. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, novamente o clamar, falado na abertura deste culto. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Terceiro e último conselho: o fim da linha de Agar era apenas o início do socorro de Deus na vida dela. Deus sempre tem uma fonte para você. Vamos falar juntos? O fim da linha de Agar era apenas o início do socorro de Deus na vida dela. Deus sempre tem uma fonte para você. Como que essa frase é verdade, irmãos? Tem situações aos nossos olhos que acabou. Tem situações aos nossos olhos que já era. Tem situações aos nossos olhos que é irreversível. Mas como é impressionante que o fim da nossa linha muitas vezes é apenas o início de uma nova linha que Deus está escrevendo e colocando na nossa vida. Não decrete falência com a sua boca, não decrete falência com os seus lábios, não enterre sonhos que Deus não deseja enterrar, não anule a vontade de Deus na sua vida. Qual foi o momento mais difícil de Agar? Você acha que foi quando ela foi ofertada como escrava para Abraão e Sara? Eu acho que não. Qual foi o momento mais difícil da vida de Agar? Foi quando ela se viu grávida? Com certeza não. Qual foi o momento mais difícil na vida de Agar? Foi quando começou a arranhar a relação dela com Sara? Também não. Qual foi o momento mais difícil da vida de Agar? Foi quando Abraão mandou que ela fosse embora com seu filho? Ainda não. Qual foi o momento mais difícil da vida de Agar? Foi quando ela já tinha sido mandada embora, peregrinava por aquele deserto e chega ao ponto de se afastar para não ver seu filho morrer. Ali foi o momento mais difícil na vida de Agar. Foi ali que começou uma nova história na vida dela. No momento mais difícil. No top dos problemas. A gente detesta a crise, não é verdade? A gente foge com força da crise. A gente detesta com força os problemas. A gente ora pedindo para que Deus não permita que os problemas cheguem até nós. E às vezes eles chegam e fazem igual aquele parente de longe que chega e demora embora. Quando você pensa que ele não vai. A sogra, por exemplo, um beijo para minha sogra. Às vezes, irmãos, é no pior momento, irmãos,
que Deus inicia algo novo na nossa vida. Às vezes é no fundo do poço. Às vezes é na beira do abismo, irmãos, que Deus coloca uma nova estrada, que Deus coloca uma nova ponte, que Deus ressuscita sonhos ou faz nascer novos, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, e Ele sempre tem uma fonte para nós. É quando Agar tem que viver a dolorosa experiência de dizer: eu vou me afastar do meu filho, porque ele vai morrer, que Deus manda a fonte. Você pode já ter sido decepcionada, frustrada, traída, tentado suicídio. Você pode chegar aqui pensando que quer morrer. Você pode ter chegado aqui hoje com a sua baixa autoestima lá embaixo, se sentindo a pior das mulheres, a pior das esposas, olhando para o seu relacionamento e achando que ele não tem mais jeito. É justamente no pior momento da sua vida que Deus pode colocar uma nova estrada, uma nova história, uma nova linha e mudar a sua vida. Deus sempre tem fontes para nós. Você pode se colocar de pé. Eu quero concluir essa mensagem com 3 tópicos. Eu quero concluir essa mensagem com 3 tópicos. Deus bateu na porta de Agar, irmãos, no meio do caos. Consegue entender isso? No meio do caos, Deus bateu na porta. No meio da tempestade, Deus bateu na porta. Aquela chuva que ninguém quer sair na rua, Deus bateu na porta. O céu escuro, tudo desabando, a tempestade forte, Deus bateu a porta. Deus visitou Agar no caos da sua vida. Mas foi necessário 3 coisas para que a circunstância mudasse. Sai daqui nesta noite com essas 3 verdades que foram necessárias para que as coisas mudassem na vida de Agar. A primeira delas, irmãos, foi necessária uma mudança posicional. E a palavra de Deus no versículo 18 vai dizendo, Deus dizendo para Agar: Agar, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Mas Agar, coloque-se de pé. Se Deus mandou Agar se colocar de pé, é porque ela estava como? Prostrada. Muitas vezes as circunstâncias nos deixam prostrados. As circunstâncias não vão mudar se você não se colocar de pé. Mulher, coloque-se de pé. A segunda mudança necessária foi uma mudança de atitude. Ponha-se em pé e levante o menino. Levante o menino. O que isso quer dizer, irmãs? Lute. Ele está caído, levanta ele. Ele está morrendo, você se afastou porque viria ele morrer. Vai lá e levanta ele. Levante-se você primeiro, coloque-se de pé. Agora vai lá e levanta seu filho. Luta pelos seus problemas, reaja, coloque ele de pé. Além de mudar a posição, ele está a mudar a atitude. É preciso enfrentar. Olha, que você seja revestida nessa noite por uma unção de coragem, e você sai daqui enfrentando os seus problemas. Terceiro lugar, foi necessário uma mudança de visão. Ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque dele
eu farei um grande povo, dele eu farei. Olha para frente, olha para o que está por vir, olha adiante, coloque-se de pé, mude a sua posição, levanta o menino, luta pelos seus problemas, enfrenta ele, e para de olhar para as circunstâncias ou para o passado, e olha para frente. Sabe o que muitas vezes a gente ouve? Pastor, eu quero morrer. Minha vontade é de morrer por causa do problema. Ei, olha para frente, se posicione, se coloque de pé, enfrente os seus problemas e olha para frente. Grave uma coisa: em tempos de olhar para frente, não olhe para trás. Em tempos de olhar para frente, não vire a sua cabeça para trás, não olhe para trás. Você sabe quando que o passado tem que ser visitado? Você sabe quando que o passado tem que ser visitado? A Bíblia nos ensina, quando for para nos trazer esperança. Mais nada, mais nada. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É só nessas circunstâncias que vale a pena a gente olhar para o passado. Se não vai trazer esperança, não olha para trás, olha para frente. Se não traz esperança, olha para frente. Se traz tristeza, olha para frente. Se traz dor, olha para frente. Se traz angústia, olha para frente. Ei, hoje é tempo de olhar para frente. Levanta a sua cabeça, levanta esse olhar, levanta essa autoestima e olha para frente, porque Deus tem uma fonte para você. Você pode aplaudir a esse Deus?